Tá funcionando? Tá, gente, bom dia a todos, todas e todos, né? Agradeço muito, todo mundo tá aqui nesse horário de maluco, 8h30 da manhã. Como vocês sabem, né, hoje é véspera do aniversário de 1 ano da assinatura do nosso acordo de greve, né, uma greve longa, uma greve que para nós aqui do Sul ainda foi muito diferenciada por tudo que a gente passou, né, em grande parte por negligência da gestão que estava naquele momento e que continua hoje ainda em Porto Alegre, enfim, e esse acordo que não foi ainda integralmente cumprido, né? Então, essa paralisação é para também uma reflexão sobre isso e sobre a nossa universidade, sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e não só sobre a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UXPA e institutos federais, que é a base da SURGS, mas também uma reflexão sobre a educação pública superior no Brasil, né? Então, a gente chamou essa paralisação e essa atividade com pessoas que são muito importantes para nós e que realmente são comprometidas com a universidade e com a educação pública no Brasil. Então, vocês sabem, meu nome é Maristela, estou coordenadora da SURGS, estou coordenadora na FASUBRA também, e representante dos técnicos e técnicas no Consul da URGS, e vou apresentar, então, os palestrantes de hoje. Então, é a Fernanda Melchiona, deputada federal do Rio Grande do Sul, nossa conhecida, né, comprometida aí com a educação pública. Tudo bem? A Paola Falseta, assistente social, pesquisadora de saúde do trabalhador, conselheiro estadual de saúde e vice-presidente da AVICO, Associação de Vítimas da Covid. O querido Guilherme Dornelas, docente, pesquisador da Escola de Administração da URGS, presidente do ANDES URGS. Então, gente, eu vou só comentar como vai ser distribuído aqui as falas, tá? Cada um dos palestrantes, agora eu vou passar a palavra, vai ter de 20 a 25 minutos para falar sobre o tema. Nós destacamos o tema de democratização das universidades brasileiras, que é um ponto do nosso acordo de greve que não foi encaminhado ainda satisfatoriamente e que a gente considera muito importante, que a partir da democratização das universidades, a gente considera que o acesso à inclusão e os outros pontos, como mesmo o assédio institucional, pode ser trabalhado e melhorado, né? Cada um dos palestrantes vai ter de 20 a 25 minutos para falar sobre o tema e sobre também o acordo de greve, sobre a educação pública. Daí a gente vai deixar o pessoal bem à vontade, tá? Vamos começar por... Quem quer começar? Paola. Vamos... Não falando mais da greve, não? Isso. Conjuntura política. Por isso que eu pensei que esse foi da conjuntura. Mas não é melhor começar pelo acordo da greve, porque nessas partes mais específicas vocês acompanham mais. Específicas e necessárias, para conectar com a reforma administrativa. Isso. Pode ser, então, fica bem assim. Tá. Só explicando, nós vamos ter, depois desse seminário, nós vamos ter um breve coffee break de uns 10 minutinhos, para o pessoal se animar. Depois a gente vai ter um outro momento sobre reforma administrativa e uma confraternização também, né, para lembrança do que foi a nossa greve do ano passado. Daí a gente vai ter o varalzinho de fotos e que a nossa querida Morgana vai explicar depois. Então, vamos começar com o Guilherme? Pode ser? Se me avisa quando tiver uns 15, depois uns 20, eu vou terminar. Bom dia, pessoal. É uma alegria para a gente do ANDES URGS estar aqui hoje, né?
com a Paola, com a Fernanda, agradecer muito a Maristela pelo convite. Para nós do Andes, hoje também é um dia nacional de luta. Na URGS, nós não chamamos paralisação. Entendemos que não tínhamos condições políticas de fazer isso lá, mas temos atividades, além de participar desse seminário, temos também uma panfletagem que vai acontecer na sequência daqui. Então, a gente vai sair daqui, vai panfletar lá no Campos do Vale. A gente acha que é importante marcar a data e falar um pouco mais do descumprimento, né, ou do não cumprimento do termo de acordo de greve número 10 de 2024, que foi aquele assinado pelo governo com a gente, né? Além disso, uma satisfação também estar aqui na UFSPA por nós não termos ainda uma seção sindical do Andes aqui na UFSPA, né, mas esperamos que a gente consiga, nos próximos tempos, reverter isso e ter aqui também, fazer daqui também uma base do Andes Sindicato Nacional, né? O Andes é um sindicato nacional que se organiza pela base, com sessões sindicais em universidades, institutos federais e Cefet, né? Temos uma parceria longa com a FASUBRA, com o Sinasef, que são as entidades nacionais da educação que reconhecidamente batalham, lutam, né, pela melhoria das condições de trabalho, de ensino, de educação, né, nas nossas universidades, institutos federais e Cefet. A respeito do nosso acordo de greve, aqui no âmbito da nossa universidade, a gente não fez, né, da URGS especificamente, aqui não, também, nós não fizemos greve, né? Nós estávamos organizados para fazer uma greve docente, estávamos montando uma greve docente, com uma mobilização que vinha forte desde das tentativas de destituição do interventor da URGS, né, que a Fernanda acompanhou muito de perto, né? E a gente vinha num crescendo de mobilização docente, e quando a gente estava praticamente encaminhando para uma assembleia de greve, veio a enchente, a gente teve que reverter a mobilização para uma greve solidária, por assim dizer, né, por uma mobilização de solidariedade, apoiando iniciativas do DCE na época, da ASURGS, com cozinhas solidárias, né, também da Faculdade de Farmácia da URGS, que tinha um hub de medicamentos em que a gente atuava também lá junto a eles, e outras iniciativas que foram acontecendo. Em vista disso, a gente tem alguns pontos. Eu quero primeiro fazer minha fala falando sobre o não cumprimento do acordo de greve, e depois entrar um pouco no aspecto da democratização das relações aqui nas nossas universidades. Tá? No âmbito docente, nós tínhamos alguns pontos de pauta que tinham a ver primeiro com a liberação do ponto eletrônico para professores do magistério, para professores do ensino básico, técnico e tecnológico, né? A carreira EBTT. No âmbito do magistério federal, nós temos duas carreiras, o magistério superior e os EBTTs. Os EBTTs não estão contemplados na Lei 1590 de 1995, que garante que professores de magistério superior não batam ponto. Então, o acordo de greve visava que eles também não tivessem controle de ponto. O governo até agora não cumpriu com isso, não incluiu eles no decreto, e piorou a situação quando começou a fazer o controle de frequência dos docentes da magistério superior também. Em muitas universidades, todos os docentes têm que assinar uma ocorrência de presencialidade, dizer que ele esteve na universidade naquele dia. Na URGS, isso acontece apenas para docentes que utilizam auxílio transporte. Tá? Então, o docente que recebe auxílio transporte, ele precisa fazer uma declaração para a URGS dizendo os dias que ele vai à universidade. E aí, a URGS lança essa declaração no sistema de controle de frequência. Ou seja, a URGS escolheu fazer um controle de frequência dos docentes que recebem auxílio transporte. Nós estamos com uma ação judicial a esse respeito, que está tramitando, e esperamos ter novidades sobre isso em breve. A gente compartilha com a ASURGS quando tiver novidades. Tá? Além disso, havia uma tentativa, né, uma iniciativa, na verdade, de garantir a RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências, para docentes aposentados. Na carreira EBTT,
docentes que não têm mestrado ou não têm doutorado podem receber uma RSC, que é esse reconhecimento de saberes e competências. Era necessário entrar na justiça, e a justiça, de modo geral, dava ganho de causa a quem solicitava isso. O governo se comprometeu a automatizar esse processo sem que fosse necessário entrar na justiça, o que é muito bom, mas não aconteceu até agora. Tá? Então, esse é um segundo ponto que está pendente. Um terceiro ponto é padronizar as regras para a progressão de docente. Né? Então, tem uma portaria, a portaria número 6, de 3 de janeiro desse ano, que criou um Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências, mas que não se reuniu ainda. Existe um conselho para padronizar isso, mas esse conselho ainda não se reuniu, desde janeiro. Tá? Tem também a questão de grupos de trabalho para uma demanda nossa muito importante, que é o reenquadramento de aposentados, a entrada lateral e a insalubridade. E esse GT foi criado em outubro e só teve uma reunião até hoje, que foi uma reunião para aprovar o regimento do grupo de trabalho, e o grupo de trabalho não se reuniu mais. Então, essa é uma questão muito importante, porque um docente que faz um concurso, uma universidade, se ele quer trocar de universidade, fazer um outro concurso, ele volta na carreira, para o início da carreira. E essa carreira já mudou muito também nos últimos anos. Né? Então, isso é um problema que a gente precisa superar. Isso também não foi atendido. Não foi atendido. E essas são pautas não remuneratórias, pessoal. Não tem impacto financeiro. Isso não vai mexer no superávit primário, isso não vai mexer no teto de gastos, no arcabouço fiscal. São pautas que o próprio governo não fez andar. Tá? Ainda assim, também temos uma mesa setorial com o MEC, que foi instalada em atraso, que é a mesa setorial de negociação da educação, na qual vocês também estão, né? E que só teve uma reunião, que foi em maio de 2025 também, para a instalação da comissão, e nunca mais se reuniu. Então nós temos pontos que são importantes para a carreira. A nossa carreira não é apenas, as nossas pautas não são apenas salariais, não são remuneratórias. Nós temos pautas também políticas, como o fim do arcabouço fiscal, como a negação da reforma administrativa, e isso não tem sido tratado pelo governo. O governo acaba negociando muito mais com a direita, muito mais com o centrão, do que dialogando com os trabalhadores. Afinal de contas, fomos nós que lutamos muito para que esse governo estivesse onde está hoje. Né? Então precisamos de organização enquanto classe trabalhadora, enquanto categoria de educação, para poder garantir que esses acordos, que tanto o que diz respeito aos técnicos administrativos de educação quanto aos docentes, sejam cumpridos. Né? No âmbito da URGS, a questão da democratização... Como é que eu estou de tempo? Só para poder ver quanto que eu posso aprofundar. Está tranquilo? Tá. A questão da democratização, ela é uma pauta muito importante. O Andes tem uma demanda histórica, desde o caderno 2, lá da década de 80, pela paridade, ou pelo voto universal. Essa é uma pauta há muito já consolidada no Andes, e nós, nem sei dizer quantas eleições na URGS para a reitoria, a gente vem pautando isso junto com a SURGS. Isso não é suficiente para garantir a democratização na universidade, a gente sabe disso. Mas é um passo fundamental. Sem paridade nas eleições, na consulta para a reitoria, é difícil avançar em outras formas de democracia interna. Desde 2021, nós combatemos a intervenção bolsonarista na URGS. Por 2 vezes aprovamos, né, mobilizamos a comunidade para que o Conselho Universitário votasse a destituição do ex-interventor, o professor Bulhões, e levamos isso ao MEC. Na primeira vez, ainda no governo Bolsonaro.
Na segunda vez, a Fernanda vai lembrar que a gente estava junto naquela reunião lá no MEC com a secretária do ensino superior, Denise, à época. O MEC, já no governo Lula, o MEC acolheu o pedido, estudou o pedido e engavetou devidamente o pedido. Até hoje, nós não temos notícia do que aconteceu com aquele pedido. Ele venceu por decurso por WO, sabe? Teve reitoria, teve nova eleição para reitoria, nova consulta, e aquilo ficou lá numa gaveta, está lá guardado. Claro. Uhum. Então, nós não avançamos nisso. Mas isso nos deu força, eu acho, né, olhando retrospectivamente, Maristela, para que a gente organizasse a comunidade, docentes, técnicos e estudantes, para garantir a paridade na última consulta à comunidade. Eu acho que se a gente não tivesse passado por aquele momento de lutar contra a intervenção, nós não teríamos nos articulado para conseguir passar a paridade no consumo. Então isso não é uma dádiva do consumo, isso não é uma benevolência dos conselheiros universitários à época, mas é uma conquista nossa, enquanto técnicos, docentes e estudantes, que lutamos desde a intervenção, desde antes, para conseguir pautar essa discussão na universidade e avançar essa pauta. Pois bem, vocês devem lembrar que tivemos uma ação civil pública movida pelo então pró-reitor de inovação, né, o Geraldo Jotz, contra as pessoas que estavam na comissão que fez a resolução da paridade e membros de uma das chapas, que por sinal é a chapa que foi eleita. Na semana passada, na sexta-feira, houve a sentença em primeira instância a respeito dessa ação civil pública. A juíza deu ganho de causa parcial para o Jotz e exigiu a nulidade da resolução do Consum que garantiu a paridade na URGS. Nós não poderemos, em uma próxima consulta, usar aquela resolução do Consum. Nós teremos que cumprir, segundo a juíza, com a proporção de 70, 15, 15. Aliás, temos que garantir que 70% do peso dos votos seja de docentes. O resto a gente pode mexer, pode ser 20 para vocês, 10 para os alunos, 15 para vocês, 5 para os alunos, não importa. O negócio é garantir. Vocês discutem os alunos, a gente fica com 70%, tá bom assim? Claro que não, né, gente? Então, nós tivemos notícia disso na sexta-feira de noite, no sábado, na verdade, no sábado. Nossa assessoria jurídica está apoiando algumas pessoas que estavam na comissão, que são docentes, né, e estão já se organizando para recorrer. Tem um prazo de recurso e tal. E além disso, está cobrando uma multa de R$10 mil. Um valor simbólico, né? 6 mil, salvo engano, a ser pago pela URGS, 2 mil pela atual reitora e 2 mil a ser dividido pelos outros réus. Então ainda tem ali um custo financeiro para quem foi arrolado, né, pelo Jotz nessa ação. Então a gente está falando de uma democratização na universidade num contexto que é muito adverso. Parece que as coisas estão avançando, que as coisas estão andando, mas nós estamos sofrendo contraofensivas fortes, tanto no âmbito jurídico, quanto nessa inação do governo com o cumprimento do acordo de greve, como também por parte da direita que se fortalece dentro das nossas universidades, institutos e Cefets. Então, falar de democratização nesse dia é muito importante. Hoje é um dia de luta, para você é um dia de paralisação, para nós é um dia de mobilização importante, porque nós não podemos
entender que o fato de termos tido um reajuste no ano passado é suficiente. Nós temos a ameaça de uma reforma administrativa. Ainda que o governo apresente uma... esse é o ponto esse é o nosso segundo ponto, mas eu já vou dar um spoiler, né? Ainda que o governo apresente uma proposta alternativa ao texto que está sendo levado pelo Congresso, a gente não sabe os termos disso ainda, né? E nenhuma reforma, isso é uma coisa que a gente precisa dizer desde já, nenhuma reforma feita pelo governo para mudar as relações de trabalho, mudar os contratos, as formas de contrato de trabalho, de contratação dos servidores e tal, favoreceu os serviços públicos. O passado nos diz que nós devemos ficar muito atentos a qualquer proposta de reforma. E temos que estar organizados novamente, vou usar essa palavra porque acho que para mim ela é fundamental, nós temos que estar organizados para fazer os enfrentamentos necessários a reformas administrativas, garantir o cumprimento dos nossos acordos de greve e lembrar que ano que vem ele se exaure, né? Os termos dos nossos acordos eles vão até o ano que vem. E o que a gente vai fazer a partir de 2026? Chorar. A gente vai esperar chegar 2026 para pensar no que vai fazer? Né? Eu acho que hoje é um dia que a gente precisa já começar a pensar no nosso próximo nossa próxima negociação com o governo. Nós temos que garantir que essa negociação que não está sendo cumprida plenamente seja cumprida e precisamos garantir que a próxima negociação que nós vamos fazer avance. Não é possível que a gente mantenha uma postura modesta em relação a essas pautas. Então, é muito importante que quem está aqui hoje, ou quem vai nos assistir, né, está nos assistindo, converse com seus colegas, participe das atividades de mobilização, das atividades de paralisação, que a gente consiga avançar na construção de um movimento da classe trabalhadora nas nossas universidades, institutos e Cefet, que seja mais propositivo, menos reativo, que a gente possa nos organizar com outros movimentos sociais também, para pautar também do nosso lado essa correlação de forças. Eu acho que a gente precisa entender que a gente está numa disputa, essa disputa é grande, é uma disputa dura, e nós não podemos, não é momento agora de aquecermos, né? Então, eu acho que um pouco da minha fala inicial aqui é isso, né? Eu não vou consumir todo o meu tempo, já vou parar por aqui já, né? Para que a gente possa ter um espaço também de diálogo, de trazer comentários e tal. Mas é fundamental isso, é fundamental que a gente compreenda que o descumprimento do acordo não é só para técnicos, não é só para docentes, é um descumprimento generalizado dos acordos de greve. Esse descumprimento tem a ver com uma correlação política, e essa correlação política nos ameaça. Ela não nos favorece. Tá? Então, com essas palavras, não vou dizer pessimistas, mas um pouco realistas, numa manhã fria, que eu desejo um bom dia de luta para todos nós. Paola? Vamos lá. Bom dia, gente. Agradeço o convite da Surgs aqui, através da Maristela. Agradeço a parceria que está com a Fernanda, com o Guilherme, falando sobre esse tema que me é muito caro. Eu me forjo enquanto assistente social e defensora de direitos humanos a partir da educação. As áreas que eu atuo nos direitos humanos são saúde do trabalhador e educação. E é importante dizer que a gente tem que estar muito prevenido
para as próximas eleições, com certeza. Eu vinha comentando, não sei com quem hoje de manhã, que parece que o Brasil ele funciona não como um presidencialismo, e sim como um semipresidencialismo. A gestão governamental, federal, sim, ela tem total responsabilidade sobre suas ações, né, e seus deveres, porém ela é, sim, refém desse Congresso Nacional, que inclusive fez as últimas 2 reformas que vêm destruindo a vida da população. Primeiro vem a reforma trabalhista e a previdenciária. E eu, enquanto defensora de direitos humanos, e que sou liderança do movimento das vítimas e familiares de vítimas da Covid-19, eu vi essas 2 reformas destruindo a vida das pessoas que eu atendo e que eu comungo e que eu luto lado a lado. Primeiro porque muitas tiveram que abandonar, né, a sua formação inicial para trabalhar a partir da precarização, da uberização dos trabalhos de plataforma, né, e depois, com a pandemia, por estar em espaço precarizado de trabalho, muitos não tiveram a proteção social da Previdência. Então, eu começo a minha fala para vocês, partindo desse cenário, para dizer que essa terceira reforma que a gente conseguiu segurar até hoje, né, Fernanda? Mas que tanto o Congresso quer nos enfiar a goela abaixo, ela não vai ser melhor que as outras 2, ela vai ser pior. E vai ser pior por quê? Porque hoje, e isso foi um projeto, gente, a educação superior brasileira, sobretudo a pública, porque a privada não tem essa discussão. Na privada essa discussão não existe. Ela se tornou inimiga do Estado. Inimiga por quê? Porque, infelizmente, a direita, a extrema-direita brasileira, e hoje, só para fazer um parênteses para vocês, tá? Eu não sou política de partido nenhum, eu não estou filiada a partido nenhum, eu sou apenas uma assistente social pós-graduada em direitos humanos. Então, é óbvio que, como defensora de direitos humanos, eu não consigo defender o que a direita e a extrema-direita brasileira defendem. É incompatível. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que é um projeto político desse grupo? Porque a gente destruindo a universidade pública, dizendo que é balbúrdia, dizendo que é um bando de vagabundo, que tem um bando de maconheiro, que é tudo comunista, o que é uma mentira. Essa universidade aqui é um exemplo. Essa universidade, eu trabalhei aqui, gente. Trabalhei aqui, fui assistente social daqui, atendi os alunos daqui, convivia com os técnicos e os professores. Se esta universidade é de esquerda, eu me jogo no chão. Eu diria que essa universidade, ela está engatinhando em alguns princípios de defesa dos direitos humanos, mas ela não é de esquerda nem a pau. Muito menos a URGS. A URGS tem uma condução de esquerda muito mais em relação aos alunos, né, Fernanda? Aos movimentos, aos estudantes do que os professores. Se a gente for fazer uma comparação entre a maioria dos cursos, não vai ter gente de esquerda nem a pau. Então, por que é um projeto político da direita e da extrema-direita? Porque a gente consegue criar senso crítico no estudante, no aluno que está fazendo a graduação, depois o pós-graduação e que vai ser professor. Eu tenho 50 anos, gente, tá? E eu sou de uma época que com 14 anos aqui no Rio Grande do Sul, a gente fazia greve de 3 meses do CEPER, os professores. Eu estudava em colégio estadual e nós, estudantes, fazíamos junto com os professores. Os professores estavam lá berrando contra o Pedro Simon, e eu lembro, tem foto disso, e nós segurando a sineta junto com os professores. E aí que veio a minha origem. Eu tive os melhores professores, mestres,
e eu acompanhei a precarização de trabalho. E agora eu vou entrar um pouco na seara do assédio, né? Do assédio moral, organizacional, institucional, que vai ter a ver com a questão política. O assédio moral, enquanto conceito, ele é colonizador, né? Porque ele vem da Europa. Ele vem principalmente da Inglaterra, da França, um pouco dos Estados Unidos, e ele tem essa concepção mais individual, de que o sujeito que faz o assédio moral é narcisista. E a gente foi evoluindo. O assédio moral, eu estudo assédio moral há pelo menos 20 anos. E raras vezes, né, muito lá na origem, a gente via uma instituição inteira fazendo, né, cometendo, efetuando o assédio institucional. Isso começa a partir da ascensão da direita e da extrema direita no Brasil. Podem traçar um cenário, uma linha do tempo que vocês vão ver que é. Diferentemente dos conceitos de assédio moral na Ásia, na África é outro patamar. Lá na Ásia, por exemplo, o assédio moral é organizacional, é institucional, inclusive com violência física, né? Hoje eles têm uma evolução um pouquinho maior na questão do trabalhador, sobretudo ali no Japão e na Coreia do Sul. Não vou falar China porque eu não estudo China. Não porque eu não quero, porque eu amo a China, tá? Nada a ver. Só porque esse tema é muito embrionário lá, mas no Japão se fala muito no assédio. O número altíssimo de burnout, suicídio no trabalho. Na Coreia do Sul também. E aqui no Brasil, essa questão do assédio institucional, ele veio engatinhando. Ele veio, né, com essas questões individuais, e veio tomando patamar, sobretudo, nas instituições públicas. É impressionante, e as categorias que são as mais assediadas são os professores e, pasmem, os militares. Os militares de patente. De baixo oficialato. Os nossos que são brigadianos, né? Mas tem nos outros estados a polícia militar, mas do baixo escalão. Que tem um índice de suicídio que vocês não têm noção, que é enorme também. E que pouco se fala nessa questão. Para falar ainda sobre isso, eu não sei se vocês viram que agora, recentemente, morreu 3 professores da rede pública aqui no Brasil. 2 no Rio de Janeiro e 1 no Paraná. Os 3 morreram dando aula. Pum! Morte súbita. Gente, isso é burnout. O assédio também, ele leva ao burnout. E nas universidades públicas, ainda que isso seja menor, vou dizer para vocês que nas privadas é um horror, viu? É pesado. Mas ainda que nas universidades públicas isso seja um pouquinho melhor, porque a gente tem uma série de proteções. Na universidade privada demite, acabou, tá doente, demite. Eu sou formada na PUC, numa época que não existia serviço social público no Rio Grande do Sul. Tive que me formar lá, não porque eu quis, né? Porque era o único lugar que tinha. Em todo o tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu não vi minhas professoras faltarem nem por doença, nem, assim, morte do marido. E uma que faltou, lá no serviço social. E uma que faltou, porque o marido morreu, faltou acho que mais de uma semana, e em seguida foi demitida. É assim, no privado é assim. É diferente no público. Mas é diferente, mas não é menos importante. É tão violento quanto. E aí que vem essa questão do assédio institucional, que vem muito da gestão política, do cenário político do momento, né? A gente, eu começo há mais ou menos uns 16 anos atrás como bolsista de iniciação científica. Eu sou pesquisadora profissional, tá, gente? Eu não sou pesquisadora de mestrado e doutorado, eu sou pesquisadora de centro de pesquisa há 7 anos pelo SEST, que é um centro de estudo em saúde trabalhadora e meio ambiente, lá da Fiocruz, e a gente só estuda saúde trabalhador, categorias, né, que são mais expostas a
acidentes, riscos biológicos, Covid-19, gripe aviária, mas para dizer para vocês que quanto pior é o cenário político, sobretudo federal, pior para o trabalhador de instituição pública. Ainda mais aquelas que não têm independência de recurso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Para o judiciário, para o MP, para a defensoria, não vai fazer muita diferença. Eles têm independência de atuação, ninguém faz nada com eles, nem o chefe deles. Nada, não acontece nada. Inclusive, eles cometem assédio moral institucional com os de baixo. E pouco acontece também. Agora é diferente na educação superior pública. A autonomia da universidade é para certos debates. Quando a gente viveu aqui o governo Bolsonaro, e aí eu falei lá porque que eu fui bolsista de iniciação científica há 200 anos atrás. Porque foi a primeira vez em 17 anos que eu vi, e acompanhando pesquisadores, que eu vi um governo cortar recurso de bolsa de iniciação científica, de pós-graduação, que nem ele fez em 2022. Foi a primeira vez. Eu tive a minha bolsa aqui na UFSPA cortada também. Então, gente, é importante ter em mente que, para além do nosso presidente, né, e a gente tem aí uma eleição no próximo ano, muito além, o debate da democracia dentro da universidade é fundamental. Eu tenho acompanhado a Vico, a minha associação, o maior parceiro da Vico em toda a pandemia, nesses 4 anos, é a Universidade Pública. A Universidade Pública Federal. Todos os grandes projetos que a Vico tem é em parceria com a Universidade Pública. Vou dizer um dos maiores que a gente tem. A Unifesp fez um grupo de pesquisadores da Unifesp, do Sou Ciência, produziu para a Vico, durante 3 anos, um acervo chamado Acervo da Necropolítica da Gestão Bolsonaro durante a pandemia. O que é esse acervo? Ele é uma prova. Ele é uma prova factual dos crimes do Bolsonaro durante a pandemia. Tá lá, fala, ação, diário oficial, e o que a ciência diz, o que a legislação diz. Então, é prova e contra a prova. Esse acervo, ele parte de um projeto anterior da Unifesp, que falava sobre o assédio às universidades públicas federais em relação à extrema-direita. As fake news, que eu acabei de falar. Não, hoje em dia, é muito comum, e a gente tem histórico na UNB, por exemplo, tem um aluno que entra que ele faz curso de história, e ele é da extrema-direita, ele diz que ele é bolsonarista, mas ele é fascista, com certeza. Ele entra no curso de história, com todos os professores, ele grava o curso, e aí ele bota no YouTube, ele monetiza no YouTube o que ele quer, e ele fala, ele rebate o professor naquilo que o professor tem de mais expert, porque ele diz que a UNB só tem comunista, só tem esquerdista. E aí, eu daria risada, né? Em 2 minutos eu destruo esse guri num diálogo. Ele teve um debate com o Jones Manuel, ele foi trucidado pela ignorância dele, porque ele não entende porcaria nenhuma de educação superior. E aí ele tem a capacidade de mentir que a educação superior pública é totalmente de esquerda comunista. O que não é verdade, que eu acabei de falar para vocês. Nós somos pouquíssimos. Nós somos isso aqui. Agora a gente faz barulho, né? Esse que é o problema. Por que eles nos odeiam? Porque a gente faz barulho. Porque os alunos estão do nosso lado. Nas greves que a gente fez, nas paralisações aqui da UFSPA, em 2022, 2023, eu, que era bolsista técnica, que não era nem patata, estava lá junto. Com professor, com técnico, com estudante, porque eu acho que é importante estar junto.
Eu não sou concursada. Eu tenho 24 anos de CLT. Mas eu acho importante estar junto, porque é um direito humano do cidadão brasileiro ter acesso à educação superior de qualidade, ponto. E outra raiva que a extrema-direita tem, e a direita tem da universidade pública superior, e por isso querendo enfiar a reforma administrativa, são as ações afirmativas. Gente, bota aí de novo lá nesse cenário, tá? Botem nessa linha do tempo. Aprovamos as ações afirmativas. As universidades começaram a enegrecer, a se popularizar, a ter gente como a gente. Comunista, né? Vamos acabar com os comunistas. Não, a universidade está começando a ter cara de povo, o que ela tem que ter. Não são todas. Essa ainda precisa enegrecer muito mais. Mas a raiva dessa gente é porque a universidade pública do Brasil começou a dar acesso a seu povo. É esse o ódio deles. É o que eles não querem. Então, onde é que eles vão pegar? Nos professores. Nos meus mestres, em quem me forjou, em quem me formou, e quem me faz falar o que eu falo hoje. Vai ser em vocês. E é importante dizer que a universidade é espaço riquíssimo de democracia. Eu nunca fui tolhida dentro da universidade. Em todo o tempo que eu estive na universidade, uma privada, eu ocupei todos os espaços que eu pude, de bolsista, depois estagiária, depois assessora de pesquisa, e eu fui ascendendo graças às oportunidades que eu tive. Importante dizer da questão da paridade, que até o Guilherme estava comentando que para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo uma universidade não ter a paridade. E vou dar um exemplo. Eu sou conselheira estadual de saúde. No Conselho Estadual de Saúde e os outros conselhos, que são controle social, a gente fiscaliza as políticas públicas. Eu fiscalizo, tenho saído para fiscalizar Canoas, Alvorada, naquilo que se tem violado a lei. Nós temos a formação de que maneira? 50% do quadro, usuários do SUS. Os outros 50% é dividido em 25%. Gestão e os outros 25% trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde lutam com a gente, obviamente, né? Então, é óbvio que a gente tem maioria para defender o direito humano, que é defendido em cada conselho de controle social, que é o Conselho de Educação, o Conselho de Saúde, o Conselho de Direitos Humanos, o da Assistência Social, o do Meio Ambiente. Só que na universidade, a gente ainda tem esse ranço, é um ranço de uma superioridade de que, e me desculpa aqui quem concorda com isso, desculpa, vocês podem discordar, mas eu acho ruim, de não ter a horizontalidade dos docentes, dos técnicos e dos estudantes. Vocês podem dizer, estudante não me entende nada. Bom, se juntem com eles para conversar, se juntem com eles para orientar. Eu dei muita orientação para estudante aqui da UFSP e realmente peguei cada alienado que eu quase chorei. Mas eu conversei, eu dialoguei, eu mostrei. Olha aqui, camaradinha, vem cá, tu tá reclamando de uma coisa que tá errada. Deixa eu te mostrar a legislação, deixa eu te mostrar como é que funciona. Tu tá reclamando que tu ganha tanto, mas o salário mínimo é menor do que tu tá ganhando. Então, eu acho que tá na hora, e eu quero fazer uma defesa dos técnicos aqui, porque, gente, eu trabalhei a maior parte do tempo da minha vida na empresa privada. Mas eu tive 14 anos uma relação com o Ministério Público Estadual. Eu trabalhei 10 anos na Associação do Ministério Público, mais 2 anos na Fundação, e anteriormente trabalhei no Ministério Público mesmo, mas numa outra relação de trabalho. E não vi gente tão comprometida como eu vi aqui na UFSPA. Tudo bem, a UFSPA é pequena, né? Mas essa história, que é vagabundo, porque não trabalha, porque não isso, porque não sei o que se escora.
Mentira. Todo mundo que eu vi trabalhando além daquilo que poderia. Inclusive, eu vi adoecimento. Eu, sendo da saúde trabalhadora, eu orientei, olha só um pouquinho. Aqui, coleguinha é neurodivergente, tem TDAH. Aqui a coleguinha tá com problema de saúde. E fui ouvida. E eu não tenho vínculo nenhum com a UFSPA. Então, eu acho que a democracia é um exercício, mas ela é um exercício que a gente tem que cobrar. A gente tem que exigir. E para exigir, a gente tem que se juntar. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, que eu disse assim, nossa, que tristeza, né? Que esvaziamento. O meu sonho é que isso aqui tivesse lotado. Como lá em 1990 eu via o CEPERS dominando a Praça da Matriz. Eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação do porquê isso aconteceu. E isso começa nas reformas trabalhistas, começa quando o sindicato, e aí qualquer um perde totalmente a sua força com a última reforma, e no qual a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Eu contribuo voluntariamente, mas na maioria dos espaços que eu atuo, as pessoas não contribuem. Então, o que eu quero, para finalizar aqui, eu quero dizer para vocês que essa luta, ela não é só de vocês, professores, técnicos, alunos, essa luta é nossa, é da sociedade. E todo espaço que eu vou, eu defendo a universidade, a educação, a universidade pública de qualidade, mas eu defendo a educação como acesso a direitos humanos para toda a população. Obrigada, gente. Oi, agora a Fernanda. Bom dia. Tá bom o microfone? Tá. Prazer estar aqui com vocês, Maristela. Quero agradecer o convite da Surgs, na tua pessoa, e do Ricardo Souza, que me fez o convite por WhatsApp, né, a partir da conversa da categoria, da associação sindicato, né? Sindicato. Sindicato. Exatamente. E o antes, prazer em encontrar o Guilherme e a Paola, que nos conhecemos numa circunstância muito pesada, né? Enfrentamento ao Covid, na época do governo Bolsonaro. Sobretudo os amigos da UFSPA, da URGS, né? Várias camaradas de luta de longa data. E os da Unipampa importados também, né? Que agora estão por aqui. Eu fiquei pensando um pouco sobre o tema, né? Porque acho que a fala do Guilherme nos ajuda a identificar os acordos não cumpridos de greve com pautas que não são financeiras, embora as financeiras sejam importantes também, numa greve muito difícil e necessária que vocês fizeram, né? Que enfrentaram, por um lado, a dificuldade de negociação com o governo e a tentativa de derrotar, sobretudo, no caso dos professores, e conseguiram, na base, manter a força da greve e derrotar as iniciativas por dentro de enfraquecer a luta legítima dos docentes e os técnicos administrativos, que fizeram uma luta muito importante também nessa greve, que foi muito necessária. E eu acho que tem um debate também sobre o método, mas que depois eu vou entrar, né, sobre o tema do desafio da situação política que a gente está enfrentando. Mas, então, nós estamos vivendo um tempo que tem uma combinação de fatores que nos coloca alguns desafios. A Paola falava, né, sobre o tema do Congresso Nacional, por exemplo, e a chantagem do Congresso Nacional. E, evidentemente, isso é um tema necessário para estar na mesa numa circunstância política que foi criado um instrumento como orçamento secreto na época do governo Bolsonaro, que se mantém até agora e que é um elemento que deu muito poder financeiro para essas figuras financeiras irrastreáveis, que serviu de corrupção para o Brasil inteiro, e que dá uma força enorme para o Congresso Nacional num casamento de conveniência em várias pautas do centrão e da extrema-direita, que, obviamente, impõe derrotas quando não tem mobilização ou os problemas não são apresentados. Por exemplo, marco temporal, o PL da devastação ambiental. Ontem, o PDL que derrotou a taxação do IOF, que é muito ínfimo, né? Perto do que precisa ser feito para taxar os ricaços no Brasil, era uma medida progressiva, mas muito insuficiente. E, bom, ontem, uma sessão virtual, com 400 votos praticamente,
se revogou essa medida, aliás, muitos votos da base do governo, dos partidos do Centrão que compõem o governo Lula e que compunham o governo Bolsonaro. Republicanos, PP, me ajudem, PSD, União, né, que agora está... Então foi... E é óbvio que a gente não pode pensar... Porque tem um elemento, né? Hoje nós estamos mais espremidos pela realidade que é um governo de extrema-direita. E me preocupa quando o Guilherme fala, que é uma identificação que nós precisamos fazer, de como está crescendo a extrema-direita dentro das universidades, institutos federais, vocês mesmos têm que, né, nos trazer, refletir, né, essa percepção, acho que é importante a gente analisar. Porque, claro, a gente sabe que no governo Bolsonaro não teria nem negociação da greve, porque a estratégia da extrema-direita é derrotar a universidade, é derrotar o movimento social, é derrotar as mulheres, é atacar imigrantes. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? Uma violação à barbárie aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, respaldando o genocídio de Netanyahu na Palestina e o ataque irresponsável e absurdo contra o Irã, né? Então, mas ao mesmo tempo também começou a ter resistência lá, né? Passeatas enormes a favor dos imigrantes, a turma dos estudantes está começando a se mobilizar. Em Nova York se elegeu nas prévias dos democratas alguém fora do establishment político, um socialista, né? Então, bom, as coisas também estão se mexendo. E claro, nós temos essa extrema-direita no Brasil, que segue no tecido social, segue com peso parlamentar, mas que pela primeira vez da história o chefe dos golpistas pode acabar na cadeia, que é o caso do Bolsonaro. E não é só um elemento de vontade, é uma investigação que está em curso, que já prendeu pela primeira vez na história um general, que é o caso do Braga Neto. Para a gente não ver o copo da conjuntura nem tão cheio, nem tão vazio. Para a gente olhar, vamos olhar como é que tá, né? Então, para a gente olhar e identificar essa conjuntura. Bom, tu tem esse elemento. Se a gente comparar Lula 3 com Lula 1 e Lula 2, e nós estávamos construindo o pessoal, vocês lembram bem, né? Alguns aqui eu estava coletando assinatura para fundar o pessoal, porque eu era guriazinha, estudante da universidade do movimento estudantil. A gente estava que foi na reforma da Previdência, que atacou o servidor público, era uma questão de princípio. E que bom que a gente tem um partido à esquerda no espectro político para seguir firme com as bandeiras históricas da classe trabalhadora, né? Mas, sim, tu tem essa conjuntura que existe uma extrema-direita, um elemento econômico mais difícil, porque lá atrás, pela venda de commodities, pelo cenário internacional, o Brasil teve uma folga financeira que garantiu que o governo fizesse mais políticas compensatórias importantes, como é o caso do Bolsa Família, importantes, como é o caso da ampliação da universidade, sem mexer no tripé econômico, que sempre foi a nossa crítica, né? Essa lógica da dívida pública, a lógica econômica voltada aos mercados. Agora, a gente viveu o golpe parlamentar e a gente viu as medidas de austeridade avançarem no governo Temer, viveu 4 anos do governo Bolsonaro, que tem uma combinação de austeridade, ditadura do capital, com a tentativa de ditadura e acabar as liberdades democráticas. Teve muita resistência, teve tsunami da educação, e ali, sem aquele tsunami da educação, a coisa teria sido muito mais difícil. Se não tivesse tido um levante dos técnicos, estudantes, professores, em maio de 2019, era muito mais difícil, que ajudou a botar a bola no meio do campo. Teve o Ele Não antes, que mostrou a força das mulheres, depois teve a pandemia, que foi uma experiência traumática, o povo brasileiro fez uma experiência com o governo Bolsonaro da pior maneira possível, que foi a barbárie da gente enfrentar a Covid, né, e a gente se conhecer nessa luta, nesses tempos áridos, e a associação tá firme, foi firme lá, e segue firme na luta por reparação às famílias. E bom, fizemos a maior vitória democrática desde o final da ditadura civil-militar, que foi a eleição do Lula em 2022, para poder ter liberdades democráticas para lutar. Mas sabendo, primeiro, de uma estratégia, que é uma estratégia de tentar, né, agradar gregos e troianos. E, ao mesmo tempo, manter as premissas econômicas desse sistema político e desse sistema econômico, e a gente está vendo isso no arcabouço. Porque às vezes parece assim, é o Haddad. Não, é uma política do governo, né, gente? Claro que é a Fazenda que encaminha e tal, mas assim, é uma política do governo, arcabouço fiscal. E nós votamos contra lá atrás, alertando, isso vai estrangular verba da universidade. Agora eles botaram nessa medida provisória, que tem temas de taxação, e a imprensa critica as partes que taxam, né? As bets até não, mas as fintechs, que eu acho que é super importante taxar as fintechs, isso é óbvio, taxar a bet de 2% para 18%, mas eles botam o pé de meia dentro
das verbas da educação. Isso vai tirar 13 bilhões da educação. E onde vocês acham que vai estrangular? Na assistência estudantil, na ampliação, na permanência, nas bolsas. Onde que estrangula? Vocês viram o contingenciamento que foi feito recentemente, que ainda bem, teve um levante, assim, que nem precisou ter mobilização, porque teve a pressão e o governo logo recuou, mas era contingenciamento em termos nominais, o maior contingenciamento do Bolsonaro, ainda bem que recuou, mas que era um negócio escandaloso, ia inviabilizar as universidades desde setembro. Para quê? Para manter a lógica do arcabouço fiscal. E essa lógica, a gente sabe, a burguesia brasileira que fica fazendo esse jogo de cena, vai para lá, vai para cá, pressiona para ser mais austeridade. A burguesia brasileira, eu digo a Globo, pressiona para ter mais austeridade. Como a reforma administrativa que eu vou entrar no final. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que essa lógica de austeridade, que já é pesada, está custando caro ao povo brasileiro e ao próprio governo. Quando a gente olha as pesquisas de popularidade, não é só fake news, né, gente? Tem fake news? Claro que tem. Tem Nicolas Ferreira? Claro que tem. Mas olha onde é que o Lula está perdendo popularidade. Mulheres. 1 a 2 salários mínimos. Povo nordestino, que é muito resistente. Então, essa coisa de que criticar, fazer greve, atrapalha o governo, de que quem critica pela esquerda, etc., está debilitando, não sei o quê, é a maior cantilena enfadonha. Vocês enfrentaram isso na greve. E, ao mesmo tempo, o que ajuda a extrema-direita é uma esquerda que não faz as mudanças necessárias para construir uma nova correlação de força e ajudar a empoderar o povo. Não é tão simples, mas veja bem, não é tão simples. O governo é mais apertado, esse governo, do que Lula 1, Lula 2, pós da extrema-direita, do Centrão, etc. Agora, tu pode ter uma postura mais altiva, como teve o Petro na Colômbia, copando com o Trump, mesmo que teve que recuar 24 horas depois, ficou 8 meses para aprovar uma reforma trabalhista que dá direito para o povo colombiano, enfrentando o Senado e chamando o povo a se mobilizar. Ou tu pode, tá tudo bem. Tu pode enfrentar e dizer, agora nós queremos uma pauta do 6x1, para botar o povo brasileiro a debater, etc, para empoderar. Vamos fazer um plebiscito da dívida pública. Bom, nós temos que manter o arcabouço, então nós vamos fazer um plebiscito, se é o ciclo que tem que pagar com o IOF, ou se é o Bolsa Família que não vai poder aumentar. Que é essa lógica, né, que eles querem, massacrar a Bolsa Família, não tem, eu digo a burguesia, né, os programas sociais. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está debatendo na universidade. Porque, vejam, os acordos que vocês fizeram são acordos não econômicos. O Guilherme trouxe um exemplo aqui, que nós fizemos a luta contra o interventor. Todos nós fizemos. Tivemos em Brasília, fizemos a batalha. O governo fez uma escolha de deixar o tempo passar para ter eleições. Que bom que a gente teve eleições e se derrotou. Mas seria uma vitória simbólica muito importante contra futuras intervenções a mobilização ter tirado o bilhões. Porque ajuda quem ficou há 4 anos, 4 não, ali 2, né, enfrentando um reitor ditatorial, que não tinha nenhuma relação com a universidade. Agora, tem esses temas que a gente precisa avançar, do acordo de greve, que tu estava falando, eu estava anotando, o tema das 30 horas, por exemplo, a questão da transferência que tu estava falando, da carreira, etc., e o tema central da democratização. Gente, lá atrás, eu era do movimento estudantil, a gente dizia, tem que revogar a lista tríplice. Lá atrás, não tinha nem extrema-direita. Eu me lembro de dizer nitidamente num debate que estava o Paim, várias pessoas importantes do PT, né, do governo naquele momento. Eu disse, gente, tudo que não avança, retrocede. Me lembro de falar essa frase. E tu vê, né, como é a história. Mas, claro, o Lula não ia usar lá atrás, nem a Dilma, a lista tríplice para intervir nas universidades, porque é gente que veio das liberdades democráticas, da luta social, etc., mas tu deixa no entulho da lei, muda a correlação de força e é usado contra nós. E agora nós não revogamos ainda a lista tríplice. Nós ainda não revogamos. Tem o nosso projeto, que foi aprovado na Câmara, em todas as comissões. A extrema-direita fez recurso para ir a plenário, mas precisa revogar. Precisa avançar na democratização das universidades. Como é que a gente está debatendo ainda? Tem uma legislação. Me ajuda.
Não, tem um projeto de lei desde 2011, né, que versa sobre isso, essa mudança, e não só revogar o 70, 15, 15 da paridade, mas também em conselhos e comissões dentro da universidade, que não basta só a consulta para a reitoria, que é a gestão máxima da universidade, ser paritária, mas sim dentro dos conselhos e dentro das comissões, né, para que realmente os espaços de poder sejam compartilhados com as pessoas que compõem a comunidade acadêmica. Claro. E existe esse projeto de lei desde 2011 que não avança. É verdade. Então são 14 anos. Claro, e pelo Congresso é muito difícil avançar, mas tem que ter a mobilização e a própria chamada do governo. A nossa prioridade é essa, nós vamos botar... Está no acordo de greve. Está no acordo de greve. Está no acordo de greve e fazer isso andar e democratizar a universidade. Só que isso também não anda, como disse o colega Guilherme, é uma mesa setorial que realmente não... Nem a mesa reúne, pelo que o Guilherme estava falando, entende? Então, exatamente. Tu tem um conjunto de pautas, porque a gente está pegando uma coisa interna, isso poderia mobilizar toda a universidade, no sentido de botar a universidade em movimento, universidades que foram bastiões da resistência. Eu acho que as universidades... Eu sei que vocês queriam... Quando eu entrei na universidade, tinha vindo do movimento estudantil, mais ou menos, né? Porque eu era de Alegrete, a luta contra as privatizações do governo Brito e Fernando Henrique, naquela época, eu achei que a gente ia entrar na universidade e ia discutir comunismo, marxismo em cada esquina, Ricardo. Cheguei lá e não era assim. E não era assim. Então me surpreendi que não era. Que eu já estava ali lendo as coisas. Então eu sei a angústia de quem está na ponta de não conseguir, né? Ou de ver que as pessoas seguem, não vão na atividade. Eu queria que tivesse cheia a atividade, não está cheia. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que relembrar o que teve de resistência. A universidade foi um bastião de resistência, o Instituto Federal foi um bastião de resistência contra o autoritarismo. E bom, nada se perde, a gente vai acumulando, mas vai acumulando para alguma coisa. Então, eu acho que essa questão acaba retroalimentando o tema do assédio institucional que vocês falam, porque à medida que os técnicos têm só 15%, os estudantes têm 15%, então essa combinação de fatores, e ao mesmo tempo desempoderando uma base social histórica que é fundamental para lutar contra a reforma administrativa. Tem um grupo de trabalho que já está discutindo na Câmara, gente. E a reforma administrativa é a reforma trabalhista no serviço público, é para acabar com a estabilidade, não tem papo, é para atacar direito de greve, é para privatizar tudo, porque eu não vou ficar aqui pregando para convertido. O que está lá é ruim e a comissão vai querer piorar. Porque o Centrão e a extrema-direita tem maioria, é óbvio, né? Então, assim, de bom não vai sair nada se não tiver mobilização. Só que tem chamado para mobilização das grandes centrais, do próprio governo para enfrentar, entende? Porque vai ter que enfrentar. Se isso for a votação no plenário, nós vamos perder, como perdemos no marco temporal. Nós vamos perder sem mobilização. Opa, deixa eu fazer a vírgula aqui para ir concluindo. Porque se tiver mobilização, a gente ganha, Rick. Como derrotamos a PEC 32. Como derrotamos a PEC? Exatamente, Maricela. Nós estamos enfrentando o Bolsonaro, gente. O cara que queria nos ver morto. Vamos ser honestos, queria nos ver morto. Comunista, sindicalista, Covid-19. Todo mundo. E nós conseguimos, num ano de mobilização que a gente fazia, vocês, caravana semanal em Brasília, toda semana tinha sindicato de todo o Brasil e eu ia lá e falava, e outros deputados iam, eu pressionava, etc. Um ano inteiro. E não votaram a PEC 32. Nós conseguimos no governo Bolsonaro a ampliação do Fundeb, porque teve uma mobilização em todo o Brasil, porque ele queria que acabasse o Fundeb. Ou auxílio emergencial, que o duplo auxílio é uma emenda minha, enfim, mas que foi toda uma mobilização. Por que eu estou lembrando essas coisas? Porque no momento mais inóspito, com a mobilização a gente conquistou. Então aquela coisa derrotista de que é tudo ruim, que tudo tá difícil, que tudo... Nunca foi bom. Agora já teve pior. E nós lutamos para poder lutar. Nós elegemos o Lula para poder lutar. Para poder ter liberdades democráticas de lutar. Mas a gente precisa lutar. E lutar com independência, com autonomia, com combatividade. Lutar com a certeza de que isso é fundamental também para enfrentar a extrema-direita, né? Lutar para garantir que não tenha anistia, para que os golpistas sejam presos, lutar para que não tenha reforma administrativa, que não se amplie, lutar para as pautas da greve serem cumpridas e os acordos democráticos ou não financeiros, como tu fala, serem executados. E isso, enfim, é fundamental. E eu gosto de fazer essa fala porque, às vezes, eu sinto um certo pessimismo em algumas categorias, em alguma coisa, tá tudo tão difícil, etc.
E não é ser otimista. É só ser realista. A gente já lutou em circunstâncias muito piores. Muito piores. Aí o pessoal me diz, mas eu tô preocupado com o ano que vem. Bom, eu também, mas vamos lutar esse ano e o ano que vem a gente vai. Porque diferente de lá atrás, claro que uma frustração com o governo agora, nessa conjuntura das agendas econômicas não cumpridas e toda a preocupação com essa agenda de arcabouço fiscal, que sim, leva, primeiro, ao povo a não ter direitos que mereceria. E segundo, o governo a perder popularidade no momento que a burguesia brasileira negocia para apoiar o Tarcísio. Sim, nós estamos preocupados com o ano que vem. Nós sabemos que uma experiência com o governo Lula agora, no sentido de voto bronca, etc., etc., tende a capitalizar a extrema-direita. Então não é um problema daqueles que construíram uma alternativa independente à esquerda no espectro político. Mas, por um lado, enfrentar essa agenda econômica é fundamental para defender as bandeiras históricas da classe e para enfrentar a extrema-direita também. Então, a gente ter uma esquerda radical, como de Safat, que não tem o medo de dizer o seu nome, é fundamental. E, ao mesmo tempo, no caso de categorias, apostar na mobilização, na independência, enfim, nessa história de luta que vocês têm, que é muito importante e que a gente precisa reacender esse espírito para enfrentar esses tempos difíceis que vivemos. 18, não passei, eu tava ali melhor. Pois não passou mesmo. Bom, gente, antes de abrir, né, para as considerações finais, e depois abrir para o plenário, eu queria dizer o seguinte, que muito importante, todas as falas aqui, né, muito qualificada essa mesa, e precisamos avançar. Nós temos uma legislação... Não tá? Eu acho que esse aqui estava melhor. Tá melhor? Oi. Ah, tá. Obrigada. Não, então, nós temos ainda uma legislação nessa parte, né? Ela foi modernizada a partir da Constituição de 88, mas quanto a essa parte realmente do aprofundamento da democratização dentro da universidade, ela ainda repete a legislação de 1968. Então, já está há muito obsoleta. Como que a gente aceitou, né, um país que foi redemocratizado, que teve uma nova Constituição, ainda manter a sua universidade sem a autonomia necessária para que a sua comunidade eleja realmente seus gestores. Não só o reitor, a reitora, enfim, mas as direções de unidade. Como que a gente tem lidado há tantas décadas, né, com uma universidade que dentro dos seus conselhos não tem paridade, que a comunidade acadêmica é olhada de forma diferente, é ouvida de forma diferente, que as suas demandas não conseguem ser atendidas, porque elas são duas das categorias da comunidade acadêmica estão subrepresentadas há muitas décadas. Isso dificulta também as políticas de acesso à universidade, porque elas não são pensadas por toda a comunidade acadêmica, elas são pensadas por apenas uma das categorias que faz parte da comunidade acadêmica. Tem apenas um olhar. E isso dificulta o acesso às políticas públicas e acesso à universidade. Para essa universidade realmente se dizer inclusiva, no mínimo, temos que ter a paridade e caminhar para o acesso universal, né? Como disse o Guilherme. Então, no mínimo, a paridade. É inaceitável que em 2025 uma universidade brasileira se diga autônoma, se quando ela faz a sua consulta para a reitoria ainda envia uma lista tríplice e que a presidência da República pode escolher qualquer um dos 3 nomes, mesmo que não preferência, inclusive fora. Então, assim, ataca a autonomia da universidade essa falta de democracia. Então, muito importante esse debate, muito importante levantar isso, porque não é simplesmente escolher um reitor ou uma reitora, escolher como a universidade vai andar. A partir dos conselhos e a partir das comissões aqui dentro, dos debates
disso é que se forma realmente a universidade e que se dá acesso às pessoas e a toda a sociedade. É que se decide quais são as políticas que vão atuar, é que se decide quais são os projetos de extensão, que é a interface da universidade com a comunidade que vão progredir. Então, é muito importante esse debate. Está lá nas pautas que não estão contempladas, né, e são pautas não salariais ou não orçamentárias, enfim, mas que é muito importante, porque foi mais fácil arrancar 9% desse governo do que fazer a democratização da universidade. Isso tem um propósito muito sério, e está vinculado, sim, à reforma administrativa. As relações de trabalho, as 30 horas que não andou na mesa, está também vinculada à reforma administrativa. O PGD, que é o controle de frequência por metas, também está vinculado à reforma administrativa. Então, assim, gente, nós estamos discutindo coisas que já estão contidas na reforma administrativa. A flexibilização do RJU também faz parte da reforma administrativa. Então, assim, as coisas não estão isoladas, né? Elas todas têm uma correlação e elas se relacionam e têm a correlação de forças, e a disputa que a gente faz, não só pelo orçamento, mas por uma universidade pública que seja democrática de verdade, que seja realmente inclusiva. E essas discussões não começam agora, elas começam desde as ações afirmativas, que já foi uma luta grande aqui dentro, né? E a gente que faz parte do Consum, a gente sabe a disputa que a gente faz lá e que, em sua grande maioria, são derrotadas, né, as nossas propostas. Mas a gente está aqui para lutar, né? Nunca foi fácil com relação de força de trabalhadores e gestores, ou patrões, ou seja lá o nome que for. Isso, para nós, já está dado, é a luta mesmo, né? Então, a gente tem que disputar, tem que lutar, e nessa nós vamos vencer. Tá, gente? Só vou abrir para 5 minutinhos de considerações finais. Vou começar pelo Guilherme. E vou abrir o plenário. Mas vamos fazer junto, então. Vamos fazer junto? Eu também tenho o tempo das 11, mas eu acho que dá tempo de ouvir dá tempo? E a gente diminui a nossa fala, então, e a turma fala. Isso, ok. Então, a gente abre aí para as falas, e eu vou anotar, então, o pessoal que... As inscrições. As inscrições, obrigada. Lembrei. Lurdinha, primeira. Tamir, segunda. Tami. Ricardo. Rica. Jales. Eu vou olhando, Jales. Isso, já vai falando aí. Vamos olhar. Vamos fazer a chamada agora. Já acabou. Isso. Ó, temos 4 inscrições, vamos começar a Lurdinha. Fred. É bom que todo mundo é conhecido, né? A gente está só entre amigos. Estamos entre amigos, então. Acho que essa coisa... Sim? Tá. Bom dia a todos. E hoje eu estou aposentada, gente. Mas continuamos na luta, né? A luta não para nunca. Então, desde quando eu entrei, era a luta. E agora eu me aposentei e continua mais ainda a luta ferrenha, tá? Pelas 30 horas, que eu tenho até... Eu não sabia que iam debater mais esse tema, assim, se não tinha trazido. Eu tenho um diploma lá de 30 horas, que a gente fez um seminário, tá? E todos nós ganhamos esse diploma, e eu guardei o meu, eu digo, esperando, né, que vinha as 30 horas, que nunca veio. E agora, há pouco, em fevereiro, eu estive em Brasília lá, porque era a luta do... agora me lembro. Que a gente cantou lá a gente cantou no aeroporto, lá no Ministério, Loa. Isso. E a gente conseguiu que votassem, por quê? Porque se fez um movimento, né, com os professores, com os alunos, tudo estavam lá. E eles fizeram uma musiquinha muito boa. Vocês querem que eu cante? É bem curtinho. Eu adorei. Aí a música canta assim: Congresso Nacional, acabou o carnaval, volta a trabalhar, vote a Loa já,
Senão, o Brasil vai parar sem anistia. Isso aí, gente. Era muito bom. E a luta continua. Tamires. Ok, deixa eu ver se mais alguém se inscreveu. E aí, acho que dá para encerrar para dar tempo nas considerações. Mas... Então, bom dia, colegas. Quero saudar aqui a mesa, Guilherme, Maristela, Fernanda, que já são de casa, Paola. Foi muito bom te ouvir, peguei um trecho da tua fala. E eu me inscrevi para falar sobre os desafios que a gente tem, né? Eu acho que quem falou aqui colocou muito bem. Governar tem suas contradições, né, gigantes, ainda mais no sistema capitalista, não é fácil governar. A gente teve muitos avanços, mas também retrocessos, né? Acho que um avanço que foi colocado é a questão das ações afirmativas. Eu sou fruto das ações afirmativas. Teve vários retrocessos em relação aos direitos da classe trabalhadora, e isso é muito ruim, e a gente sabe o nosso desafio, nosso papel histórico, que é de fortalecer a organização, né, da classe trabalhadora, que são os sindicatos, os movimentos, para poder lutar. Mas hoje a gente vive uma conjuntura muito complexa a nível mundial, né? A gente viu aí as eleições na Argentina com o Milei, o Trump nos Estados Unidos, a Alemanha, que teve eleições em fevereiro, se eu não me engano, um país que passou pelo nazismo, né? Hoje, a última eleição teve um avanço considerável da extrema-direita, né? Teve um resultado eleitoral gigante. Então, o Brasil não está fora dessa conjuntura, como bem foi colocado aqui pelas palestrantes, porque a gente passou recentemente por um governo de extrema-direita. Só que, apesar de ter derrotado ele eleitoralmente, né, em 2022, a gente sabe muito bem que a extrema-direita está mais viva do que nunca e organizada. Agora, qual é a questão? Como é que a gente faz para derrotar a extrema-direita? E eu não tenho dúvidas, gente, que para derrotar a extrema-direita, a gente precisa fortalecer a organização, as organizações da classe trabalhadora. E o sindicato tem um papel fundamental para isso, né? A Surgs vem cumprindo um papel muito importante nos últimos anos de trazer esses debates. Mas a gente precisa fazer uma reflexão do porquê muitas vezes a gente não consegue mobilizar os nossos colegas, né? O André, ele fez uma pesquisa sobre esse refluxo nos sindicatos e ele sempre coloca essa fala, né, de que teve um refluxo, um afastamento da base nas organizações da classe trabalhadora. E eu acho que a gente tem esse desafio gigante, que é chegar nos nossos colegas para fortalecer a luta nos sindicatos, nos movimentos, para que a gente possa fazer um enfrentamento à extrema-direita, porque 2026 vai ser muito difícil. O parlamento, cada vez mais, ele está ali para retirar direitos da classe trabalhadora, né? E a gente precisa não só reeleger os nossos candidatos, que hoje já estão lá, a Fernanda é uma delas, né, que está lá na Câmara de Deputados, mas ampliar, né, ampliar esses representantes da classe trabalhadora, mas não fugir das ruas. A gente precisa cada vez mais mostrar que a classe trabalhadora pode virar a correlação de força, porque é a correlação de força que vai ditar a política no nosso país. E se a gente está num refluxo, a gente não vai conseguir aprovar o que a gente quer e não pode depender apenas do parlamento, do governo para isso. Ricardo, cadê o Ricardo? Tá aqui. Já tá de pele. Já tá. Vai lá, Ricardo. Galera, bom dia aí, um dia de luta aí que a gente está tendo, um dia nacional de paralisação, justamente porque a gente tem um desafio, um compromisso muito grande de, para além das nossas reivindicações do acordo de greve, que são muito importantes, ter uma luta incansável e ser vigilante contra a reforma administrativa. Como a Fernanda muito bem falou, nós conseguimos barrar a reforma administrativa em condições muito piores. Com o governo Bolsonaro, com pandemia, fomos a Brasília inúmeras vezes, a gente foi para o corredor da Câmara, na frente da sala da comissão, barrar a votação. Foi dessa forma, com luta coletiva nacional, subia 2, 3 por semana para Brasília para fazer a movimentação, porque o objetivo de fato, e aí a Maristela colocou o tema da fim da estabilidade,
do PGD, do controle de metas, porque o objetivo deles está explícito em vários momentos, é a demissão por desempenho, sob lógica gerencial, sob lógica neoliberal. A gente não é indústria, a gente não é comércio, a gente não tem nada a ver com isso. A educação e a política pública, a política social, não trabalha com eficiência, trabalha com eficácia e efetividade, com garantia de direito social para o maior número de pessoas possíveis. E a gente ainda, apesar das conquistas, das ações afirmativas, as universidades ainda estão elitizadas. A UFSPA é uma amostra disso. E, felizmente, eu quero dizer duas coisas com muito orgulho. Porque quando fala que não tem esquerda na universidade, na nossa área, no serviço social, o marxismo é hegemônico. E na nossa categoria dos técnicos administrativos em educação, aqui na UFSPA, na URGS e no IFRS, tem muita esquerda, tem muita luta. Tem uma categoria que faz greve de 3 meses e mesmo com enchente, constrói uma cozinha solidária. Então existe sim esquerda e a gente tem que ocupar o espaço, disputar todos os espaços. E a paridade, que foi recentemente conquistada na URGS, na consulta, na eleição, tem que ser zelada em todos os espaços. E a paridade faz uma diferença muito grande. Para encerrar, queria falar do IFRS. Nós tivemos uma vitória recente, que foi a garantia, a manutenção da jornada flexibilizada com o PGD presencial, porque a reitoria queria usar o PGD e o teletrabalho para esvaziar a jornada flexibilizada de 30 horas. Com a nossa mobilização dos 6, 7 campos que são base da SURGS, Porto Alegre, Restinga, Canoas, Alvorada, Viamão, Rolante, Osório, esqueci algum, gente? Com essa mobilização de todos os campos, a gente conseguiu uma vitória, porque a gente tem paridade, os técnicos têm 33% no voto e no conselho. E isso nos garantiu a força política necessária para reverter essa posição e garantir a concomitância da jornada de 30 horas do PGD presencial, ou seja, sem ponto eletrônico. E lutar pelo nosso direito de lutar, não vamos admitir nenhum assédio, nenhuma perseguição em nenhuma de nossas bases. Obrigado. Tá, pessoal, eu tenho aqui o Charles, o Fred e o André. Perdi alguém? Alguém quer se inscrever? Tá. Bom dia, pessoal. Agradeço aqui o espaço construído pela SURGS, aqui parceria com o Andes, né? Os nossos convidados, as nossas convidadas. E eu me inscrevi porque me tocou muito esse assunto, né? Essa questão da herança que nós temos da ditadura, da lógica, né? Autocrática nos regramentos e na nossa vivência na universidade, né? Então, lembrando que na URGS nós tivemos um reitor interventor, né, que teve 3 votinhos ali no conselho universitário, constou na lista tríplice e foi nomeado pelo Bolsonaro, né, sendo que um desses 3 votos era dele mesmo, né? E a gente fez um esforço muito grande para tentar tirar o Bolsonaro, né, por várias vias, né? A mobilização foi grande, mas teve a via judicial também. E o Supremo Tribunal Federal, lá pelas tantas, decidiu que era lícito, né, que estava acolhido pela Constituição Democrática de 1988, a regra da lista tríplice, né? Isso, que a meu ver, é um baita de um absurdo, né? E nesse processo de luta, depois a gente aprovou o afastamento, né, do Bulhões pelo Conselho Universitário, e contamos aí, eu gostaria até de agradecer aqui a Fernanda, né, uma mobilização muito grande, né, dentro do Congresso, já no governo Lula, para que a gente tentasse, né, tirar o Bulhões, né, pela porta dos fundos, que era o lugar que ele deveria sair, né. Só que ele, infelizmente, conseguiu concluir o mandato mesmo, tendo todo o processo, né, que justificasse já um canetaço do Lula retirando o Bulhões, né. Então a gente ficou aguardando isso, né, e não aconteceu. Enfim. E para mim parece óbvio, né, que a gente tem que continuar lutando para revogar todas essas leis, né, que prevêem a composição do conselho, que está na própria LDB, ali os 70% dos docentes, tem que tirar, tem que cair aquela lei de 68, mas vários projetos que tramitam na Câmara lá, eles não atendem todo o nosso anseio, ou eles estabelecem lá um coeficiente que diminui o voto dos estudantes, ou eles mantêm, por exemplo, a exclusividade dos docentes com doutorado, concorrer a reitor, né? A gente tem que pensar para além disso, tem que pensar em até ter candidatura de estudante, né? Porque as universidades, né, nasceram com essa finalidade de atender os estudantes. Então, a gente tem que reivindicar Córdoba, né, que teve
em 1918 lá um estudante reitor. Então a gente tem que pensar também além desses limites que os próprios projetos, né, que em tese são democratizantes, que estão no Congresso lá, estabelecem. Né? Então é essa a questão, que eu acho que a gente tem que mobilizar. A democracia na URGS foi vencida, a questão da paridade ali, mas ela também é um pouco esterilizada, porque tu para no conselho ali, o conselho é 70%, daí é os diretores já criaram um conselho paralelo lá para mandar na URGS, então assim, é uma situação muito frágil, né? Então a gente tem que ter, na verdade, uma legislação, uma conquista mais sólida nessa questão. E aí, eu vou dizer o seguinte, a gente tem que apontar o dedo na ferida desse governo, sim, tá? Porque esse governo tem sido muito omisso, inclusive nesse debate da democratização, que parece ser uma coisa, entre aspas, fácil, porque não mexe lá no arcabouço. E aí eu combato muito algum discurso que vem sendo assim, que a gente não pode bater no governo, não pode bater nas fragilidades do governo, porque vai fortalecer a extrema-direita. Bom, o que fortalece a extrema-direita, nós estamos convencidos, é a política de austeridade, é essa política vacilante em relação às conquistas da classe trabalhadora e da democracia. Então, eu acho que sim, a gente tem que mobilizar e tem que lutar pelas nossas pautas. Não é que a gente vai se alinhar com a direita para enfraquecer o governo. Não, a gente tem as nossas pautas e tem que ter autonomia para defender elas, e o governo que se defenda cumprindo acordo, democratizando, pagando mais, enfim, faça o que ele tem que fazer. Obrigado. Fred, André e Andressa. Bom, pessoal, tudo bem? Frederico aqui da Faculdade de Arquitetura. Primeiro, agradecer aí as palestrantes, também aqui a presença do público. E, bom, queria pegar o gancho das falas que me antecederam, colocar que, atualmente, isso também convido à reflexão, né? Não só tu tem uma lógica que vem de uma autocracia durante a ditadura militar, aquela lógica autoritária que se expressa, por exemplo, nos regramentos eleitorais e dos regramentos internos das universidades, mas a gente tem também as novas lógicas conservadoras que se expressam no neoliberalismo. O neoliberalismo, essa lógica liberal que inclusive atinge parte da esquerda, ela acaba fazendo com que as instituições, mesmo instituições que não deveriam seguir essa lógica, acabem incorporando a perspectiva gerencialista do mundo, gerencialista da vida. E daí eu fico pensando, inclusive para a Fernanda, que está lá, né, em meio à hostilidade dos deputados e deputadas da direita e da extrema-direita, que muitas vezes nós temos pautas que são não econômicas. Pautas, por exemplo, com a paridade, mas que podem não passar por conta do ódio ao serviço público, por achar que tudo que vem do serviço público é negativo, porque tudo que vem do serviço público tem que ser esterilizado, tem que ser destruído, tem que ser privatizado. Então tem uma lógica gerencialista que acaba dificultando muito essas novas conquistas e que a gente tem que combater no dia a dia. E por que eu falo desse dia a dia? Porque essa lógica gerencialista, apesar de nós acreditarmos que a universidade é um espaço de debate, um espaço progressista, ela encharca a universidade. A gente vê no nosso dia a dia, nos conselhos tanto Consum, CEP, nos conselhos de unidade, como essa lógica gerencialista ela domina. E é uma lógica que acaba reproduzindo privilégio para grupos específicos. Hoje, por exemplo, a solução para o financiamento da universidade qual é? Conseguir dinheiro fora, conseguir dinheiro com parcerias estratégicas, conseguir dinheiro a partir de parcerias com empresas, criar fundações. Então a gente está encharcado de uma lógica gerencialista que acaba reforçando essa perspectiva conservadora que vem desde a ditadura. Então a gente tem uma batalha nacional para lutar contra essa perspectiva conservadora, liberal, mas é uma batalha que tem que ser dada aqui também na universidade, aqui no chão do nosso trabalho, que é esta perspectiva gerencialista e liberal que toma conta das instituições. André.
Obrigado. Bom dia, obrigado aí pela palavra, né? Agradecer também à mesa, né, que fez uma grande explanação aí para nós, né? Saudar também esse espaço que estamos construindo aí, né, pela SURGS, um dia onde a gente está relembrando, né, 1 ano da assinatura do nosso acordo de greve, né? O acordo que ainda não foi cumprido, né? E com infelicidade a gente lembra, né? Porque a gente fez 4 meses de greve, muita luta, né? Uma categoria que mostrou que está disposta a lutar pelos seus direitos, a lutar pela educação pública, né? A lutar pelo serviço público, né? E inclusive temos ali um varal, né, hoje de fotos expondo, né, toda essa luta muito linda que a gente construiu, que a categoria inteira construiu no ano passado. A infelicidade fica por conta justamente da gente não ter o nosso acordo de greve cumprido, né? Acho que o Guilherme trouxe muito bem aqui a parte dos docentes, né? Mas nós, da categoria TAI, também temos muitas pautas que não foram atendidas, né? A gente está lutando aí pelas 30 horas, né? Uma luta de toda a classe trabalhadora pela redução da sua jornada de trabalho, né? E é muito ruim a gente chegar nessa condição, né, dentro de um governo que a gente considerava aliado, né? A gente fez toda uma luta pela eleição do Lula frente ao Bolsonaro, e o que a gente tem visto hoje é justamente, né, o reforço de políticas de austeridade, né, e uma política que vai, né, de costas aí para os interesses da classe trabalhadora, principalmente do serviço público, né? E daí, como, né, eu queria resgatar as falas que foram colocadas sobre a conjuntura, sobre a ascensão do fascismo no mundo todo, né, a gente pensar que essa ascensão, esse fascismo, não é um fantasma por si só, que anda, né, por conta própria. Ele é motivado pelas condições econômicas, né, da sociedade. E não tem nada melhor para alimentar o fascismo do que despejar bilhões de reais, de dólares, enfim, para latifundiários, para a burguesia financeira, né, e deixar a classe trabalhadora na mão, né, que é o que a gente está vendo, com as pautas da classe trabalhadora organizada em luta que não são atendidas, como as nossas pautas do serviço público e como a pauta da 6x1, né, o fim da 6x1, que já mobilizou a população no Brasil todo e que a gente não vê atendida também, né, que não vê o andamento no Congresso, mas que também não vê, né, ações por parte do governo. Agora, inclusive, foi anunciado um plebiscito, né, para fazer uma consulta, como se precisasse consultar a população, né, para saber que essa escala 6x1 é uma escala de morte, uma escala de escravidão, né. Então, assim, acho que a gente tem muita luta para construir, né, mas gostaria de saudar novamente aqui o espaço, né. É um ano um ano que a gente comemora, por assim dizer, celebra a greve que a gente construiu, mas sabe que ainda vai ter muita luta para garantir esse acordo, né? Inclusive enfrentando todo o imobilismo da Fazubra, né? Onde a gente estávamos lá, eu e a Maristela, né? Semana passada em Brasília, para lutar por mais mobilização. Infelizmente, né? A direção aliada ao governo, né, votou por manter um estado de greve com mobilizações pontuais e não fazer o indicativo de greve para que a gente pudesse entrar novamente, né, em luta aí com os colegas. Muito obrigado. Andressa. Ali. Isso. Aí depois, a Morgana. Depois tu? Depois da minha. Tá. Queria pedir desculpa à mesa pelo meu atraso, a Fê vai entender, eu tive uma questão com meu filho agora de manhã. Claro. Eu não vim preparada para falar, mas eu estou remoendo uma coisa que aconteceu ontem no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da URGS. E aí, quando eu chego aqui, o pessoal está falando de democracia, e aí a Maristela colocou muito bem o quanto é importante a gente repensar a formação dos conselhos e das comissões dentro da universidade. E ontem a gente teve uma questão muito específica, em que um docente questionou a documentação de uma estudante que estava pedindo reingresso. E ela tinha toda a documentação comprovando que ela foi mãe durante a pandemia, ela teve um diagnóstico de TEA e de TDAH, e o docente questionando esses laudos e dizendo assim, pô, mas qual foi a dificuldade dela sentar na frente do computador e pedir o reingresso? Eu falei horrores para ele, quem me conhece sabe que às vezes eu perco um pouquinho o limite. Então, assim, para ontem,
que a gente precisa. Eu nem sei quantos conselheiros são no CEP, mas nós somos só 7 técnicos. A gente senta juntinho ali e todos, por mais que todos nós se inscrevamos e a gente faça falas super qualificadas, a nossa voz é ínfima ali dentro, e aí os professores vão lá e falam absurdos, daí quando a gente fala absurdo, a reitora abre o microfone e fala, não, vamos deixar os nossos anseios pessoais longe, vamos separar, porque aqui é uma questão técnica. Não é técnica, caralho! A universidade não é só técnica, nós somos pessoas. A gente está ali avaliando a vida dos nossos estudantes. Nós somos pessoas, a gente tem filho, a gente tem dificuldade. Como é que a gente vai continuar fingindo que a gente está ali? Vou continuar ocupando esse espaço, vou continuar nas comissões, porque é importante a gente ter uma Andressa que vá lá bater boca com o professor. Só que é exaustivo. Eu saí mal, eu fui para casa mal, eu tô me sentindo mal ainda pelos absurdos. Eu vou chorar de novo, igual eu chorei ontem. Eu tô me sentindo mal pelos absurdos que eu vi ontem. Então, é para ontem a gente modernizar a universidade e fazer essa democracia acontecer. E eu sei que a gente pode contar com a Fê lá em Brasília. E, para além disso, outra questão, quem tem filho aqui pequeno sabe. Meu filho fez uma cirurgia e amanhã eu tenho que levar ele na perícia. Eu tenho que ir lá comprovar, eu já tenho toda a documentação do hospital, eu tenho que tirar o meu filho da escola e levar para o médico da URGS olhar para ele, tá bom, vou te dar o teu atestado aqui. Então isso a gente também tem que olhar para essa legislação dos atestados e reconsiderar como as mães e as crianças estão sendo tratadas, não só na universidade, em todos os lugares. Bom, gente, concluímos aqui as inscrições, né? Então, foi muito boa a fala da Andressa, e é isso aí. A gente nunca vai ter uma universidade realmente inclusiva com esse sistema que não é democrático, né? Então, vou abrir aqui para as considerações finais, né? E depois, espero que vocês aguardem um momentinho que a Morgana tem uma fala. Bom, muito rico, né? Tudo que a gente debateu hoje. Eu acho que tudo que foi dito é muito importante, é urgente. Não tem nada que a gente possa dizer, não, isso aqui é secundário, né? Não tem, não, depois. Então, não tem nenhuma pretensão de sintetizar, nem nada, só para trazer mais um ponto, né? A gente está falando de situações que nos afetam diretamente, enquanto indivíduos, enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora. A gente precisa entender que a universidade ela precisa ser um espaço de ampliação de diversidade. A gente precisa aumentar, né, a diversidade da universidade. E aumentar a diversidade significa dar à universidade cara de povo. Ela precisa ter cara de povo. Ela precisa ser negra, precisa ser LGBT, indígena, quilombola, mulher, trans. Ela precisa ser tudo. Nós temos uma universidade que não é representativa da variedade do nosso povo. E enquanto isso for assim, nós não vamos conseguir avançar. Então temos que garantir, temos que ocupar espaço. Nós que estamos aqui, que estamos organizados nos sindicatos, nos movimentos sociais, temos que nos ver mais, nos encontrarmos mais e lutarmos com mais afinco para garantir que a universidade tenha cara de povo. E isso é fundamental para que a gente consiga avançar na democratização. Porque se depender do status quo, do establishment, isso não vai andar. Por mais que a gente tenha leis, que a gente tenha normativas que formalmente garantam direitos, como a Andressa colocou, né, isso não é suficiente. A gente precisa garantir orçamento, a gente precisa disputar pela paridade, não só nas eleições, mas também na composição dos conselhos, das comissões. A gente precisa avançar na assistência estudantil, nas condições de trabalho. A gente está sendo fragmentado. Nós trabalhávamos juntos enquanto técnicos e professores, junto com os terceirizados, com os alunos. Estão nos fragmentando. E essa fragmentação só serve para nos dominar. A gente precisa lutar contra isso com muita força. Agradeço a Maristela pelo convite, a toda a companheirada da Surgs, né, prazer estar aqui com a Paola, com a Fernanda, e seguimos juntos, pessoal. Gente, eu vou puxar um pouco para minha brasa a partir das falas. Eu sou de movimento social de base
E eu entendo que se a gente não se fortalece, se o grupo não amplia, se a gente não está em todos os espaços tensionando, e sim, tem que tensionar, a Fernanda já me recebeu lá em Brasília, mas para isso a gente tem que estar minimamente organizado, o sindicato perdeu poder, perdeu dinheiro, acabei de falar da questão das contribuições voluntárias. Então, assim, uma outra questão que é importante também, que os professores e os técnicos chamem os alunos. Eu dei o meu depoimento para vocês que eu sou forjada nessa luta, que eu estava lá com os professores quando eu era adolescente ainda, e eu acho que a gente avançou muito nesses últimos 30 anos em relação a direitos humanos, mas também a gente retrocedeu, perdeu direito, porque a gente entendeu que a luta estava ganha. Ela não está ganha. Direitos humanos não ganha nunca. É luta, retrocede, volta. Luta, retrocede, volta. Vai ser, é da humanidade isso. Direitos humanos não tá... e aí eu vou incluir aqui o direito ao trabalho, a legislação do trabalho, a proteção no trabalho. A luta não vai acabar nunca. Então a gente tem que estar junto, tem que chamar os movimentos sociais para compor na universidade também. Isso que eu falei para vocês, que as universidades foram muito parceiras da Vico, e para mim é um exemplo maravilhoso, porque através dessas parcerias a gente tem ganhado avanços nas ações civis públicas de proteção às vítimas. Isso não seria diferente com os trabalhadores, gente. Vocês acham que se os movimentos sociais estivessem aqui, se a gente tivesse uma maior diversidade aqui, vocês não teriam apoio muito mais amplo? Com certeza. Então, eu acho que esse espaço ele não tem que ser igualitário, ele tem que ser equitativo, dentro das suas diferenças. A gente estava agora escutando a colega falando do CEP, que ela estava na reunião, e que falavam de uma aluna que tem autismo, né? É um absurdo. Eu e o Ricardo, nós dois somos neurodivergentes, temos TDAH. Eu, desde que eu entro num trabalho, eu já falo que eu sou TDAH, eu já esfrego o meu laudo nas fuças de quem quer que seja, exigindo o direito. Ninguém me trata diferente. Mas quando não é assim, as pessoas têm o seu direito violado. Então, o final aqui da minha fala é: a gente tem que se unir em todas as pautas de direitos humanos. E a educação, o direito do trabalhador, a saúde do trabalhador é direito humano. Bom, eu quero agradecer, né, o convite de novo. Foi um prazer ter estado com vocês e ouvir, né, as falas, como eu imaginei, ia ser muito rica e sempre é muito importante abrir esse espaço. Eu acho que nós temos uma batalha pesada em curso, né? Primeiro, um ano da assinatura de greve, a luta que vocês falaram que precisa ser feita nacional pelo cumprimento do acordo, e claro, que não está sendo cumprido, não é só má vontade, mas por uma lógica, que tem a ver com a reforma administrativa, que unifica essa ideia do gerencialismo, que o Fred falava, com o ataque ao servidor, que aí tem um ataque pesado, com a mercantilização de tudo, que tem um pano de fundo, que é poder vender tudo. Tu poder terceirizar todas as atividades de todas as esferas. Imagina poder contratar uma empresa para gerenciar as escolas, e o Melo já está tentando fazer, PPP. Imagine com uma reforma administrativa, os professores entram em fevereiro e em dezembro vão embora. É mais barato, eles gastam menos. Tem uma empresa picareta que vai ter alguma relação com não sei o quê, para poder ganhar um pouquinho. É menos greve, porque tu não tem estabilidade. Não tem greve. Então tu tenta liquidar de várias maneiras, né? A capacidade de luta, de resistência, o Estado, porque eles não estão nem aí, né? Estado mínimo para o povo, Estado máximo para os negócios dos amigos. É assim que funciona o capitalismo, né?
o agronegócio adora dizer, não, tem que cortar, e a austeridade são os que mais ganham dinheiro do Plano Safra, inclusive no governo Lula. Qual é o capitalista que vive sem o Estado? Seja com dinheiro ao fundo perdido do BNDES, seja com isenção tributária, não existe remuneração. E são os que estão todo dia, a Globo, todo dia dizendo que tem que ter austeridade e arcabouço fiscal. Sem a isenção fiscal, que agora eles querem compensar, obrigando a ter reforma da Previdência para os servidores públicos municipais na PEC 66, vocês viram isso? É um escândalo. Acho que a gente, enfim, é um escândalo. Tem isenção tributária para 17 grandes empresas, 17 grandes ramos capitalistas, telecomunicações, etc, etc. E, bom, as telecomunicações estão lá. É isso. Então, são os mesmos a dizer que tem que ter arcabouço, entende? Porque assim é essa lógica do capital. Então, óbvio, nós vamos ter que fazer uma jornada. Eu gosto do entusiasmo do Ricardo, eu sou parceira desse entusiasmo, né? Não só militante da mesma corrente, mas também desse entusiasmo da necessidade da luta, do resgate histórico, enfim, que vocês trazem. E também o Charles falou sobre a política de austeridade, na qual eu concordo, né? Concordo total. Eu acho que é isso que ajuda a extrema-direita. E o tema das pautas de democracia, que eu acho que é isso, a gente tem que lutar pelo programa máximo. O meu projeto tinha paridade em tudo, né? Mas aí na hora do relatório final ficou só o fim da lista tríplice. Tudo bem, não meu, né? Do relator e da correlação de força. Eu acho que derrotar a lista tríplice, tirar da lei a lista tríplice já é uma vitória que potencializa a paridade, mas nós temos que lutar por tudo. E tem que estar a paridade em todos os conselhos, e tem que estar, etc., porque senão a gente nunca vai conquistar, né? Mesmo que o que determina, claro, sempre é a correlação de forças. E essa ausência da paridade também tem a ver com a composição do CEP, que o relato da Andressa é bem isso, né, Guria? É um negócio escandaloso, imagine. E mãe, na pandemia, não é nem só o laudo. Qual é a dificuldade de sentar no computador? Todas, na pandemia, com a criança, na volta. Isso que estava falando que ela era neurodivergente também, mas mesmo que não fosse. Mesmo que não fosse. Pandemia, olha aqui, inteligência artificial. Eu tô na comissão do IA e ontem eu fiquei fuçando nesses aplicativos para entender a lógica, e agora ele tá falando aqui. Ouvindo o que tu tá falando e falando, olha que loucura. Que medo. Que medo. Mas esse é outro debate, outro dia a gente fala, né? Mas eu acho que é muito importante. E pautas em relação aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, em relação aos atestados que tu falava, e sobretudo esse olhar que a universidade, que é parte do modelo e que acaba reproduzindo ainda mais sem democracia com os estudantes, com os técnicos e com a sociedade. Queria só destacar isso, porque a gente ter uma universidade mais próxima da população é necessário na composição interna, mas também na extensão, mas também na pesquisa, também na entrega que a gente possa fazer e conectando num país extremamente desigual. Concluo dizendo que a reforma trabalhista, a gente tem que pressionar os sindicatos para ter uma campanha nacional, que nem a reforma administrativa, que é trabalhista do serviço público, né? Mas é administrativo. Chegou o Rodrigo da Emancipa aqui. Mas eu acho que porque no governo Bolsonaro, quando quase aprovou, a gente tinha outdoor, a gente tinha campanha nos estados, a gente tinha caravana semanal toda semana. Claro que eram sindicatos diferentes, mas toda semana tinha lá 40, 50 na porta do anexo 2 do Congresso fazendo campanha contra a PEC 32. E a gente tem que resgatar isso, para garantir que esse GT não prospere e não avance o que a burguesia brasileira, enfim, almeja há muito tempo, que é fazer essa reestruturação do serviço público em todas as dimensões, que aí é a dimensão de enfraquecimento sindical, barateamento da mão de obra e criação de novos mercados, mercantilização de tudo, como o capitalismo sempre quer. Mas eles sabem também que a luta de classe é o motor da história e a gente segue lutando para tentar evitar esses retrocessos e, sobretudo, fazer a população se reencontrar com a sua própria força, né? Porque, afinal, não estamos aqui por acaso, porque teve muita luta, muita resistência. A gente precisa seguir. Um prazer ter estado com vocês agora de manhã. A Paola tem só uma correção para fazer e a Morgana. Gente, só esqueci de comentar, porque eu falei que um dos maiores projetos que a Vico tem em parceria com as universidades é o da Unifesp, né? Mas não é só. Nós temos também uma parceria enorme com a URGS, sobretudo no curso de antropologia, ou de psicologia, de história. A gente tem livro com o curso de história. Temos uma parceria também com a UNB e com a USP.
Então, assim, só para complementar que não é só a Unifesp, né? A gente tem uma caminhada aí maior nas universidades públicas. Monviano, pode passar para Monviano. Assume aí, Marco. Bom dia, pessoal. Eu tinha um texto pronto, tá? Que quem me conhece sabe que eu não sou muito boa em falar em público e é muito mais fácil eu seguir, né, um roteiro. E para mim conseguir ter essa liberdade de falar em público, eu preciso me sentir num lugar seguro, tá? Mas com as falas que a gente teve aqui e agradecendo a Andressa pelas falas que ela teve, eu acho que eu consigo me sentir nesse lugar seguro, tá? Eu entrei na UFSPA em 2021, no final da pandemia. Em 2022 estavam voltando as atividades. Eu saí do interior, vim sozinha para Porto Alegre, né? E a minha rede de apoio, ela é um pouco enfraquecida, sabe? É bem interior, tem uma mentalidade totalmente machista. Tipo, uma guria sair do interior, assim, é mais difícil, assim. E quando eu vim para cá, eu entrei para a UFSPA e comecei o doutorado também na URGS. Só que eu adoeci muito. E eu tive alguns laudos médicos que eu coloquei para ter afastamento no doutorado. E aí, nessas perícias, eles me perguntaram, mas como tu não consegue fazer o doutorado e consegue trabalhar? Eu larguei o doutorado na URGS. E eu só fiquei na UFSPA porque o Ricardo fez o trabalho que ele fez de base aqui. Eu tinha me filiado, porque eu tinha consciência de sindicato por estudar no IFE, mas não tinha o conhecimento da dimensão do sindicato, né? E o trabalho de base que o Ricardo fez aqui, que me aproximou do sindicato, e a greve do ano passado, que criou essa rede que eu tenho, que me fizeram continuar no serviço público, senão eu teria saído, tá? Isso eu coloco, então, tipo, para mostrar um pouquinho do significado que o sindicato tem, né, nesse trabalho que faz conosco técnicos, tá? E agora eu quero ler o texto que eu organizei, tá? Em 2024, os técnicos administrativos em educação de todo o Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, construíram uma greve histórica. Uma greve marcada pela união coletiva, pela resistência e pela exigência de condições dignas de trabalho, mudança na carreira e valorização dos serviços públicos. Mas essa greve ganhou novos contornos, quando as enchentes atingiram Porto Alegre e várias regiões do estado. Diante da tragédia, a categoria não recuou, a greve se transformou em greve solidária. O que poderia representar o enfraquecimento da greve se transformou em força, união e empatia, ampliando a atuação dos grevistas para ajudar quem precisava, alcançando as periferias e a região metropolitana de Porto Alegre. Nós estivemos lá, nas cozinhas solidárias, preparando refeições quentes para quem perdeu tudo, levando água potável para a comunidade onde o abastecimento não chegava, fazendo campanhas de doação de alimentos, roupas e itens de higiene, participando da coordenação de abrigos emergenciais, sendo colo, escuta e presença ativa, criando redes de apoio psicológico, levando orientação, cuidado e humanidade, ajudando a limpar escolas, creches, casas e ruas, reconstruindo o que o descaso do poder público deixou desmoronar. Tudo isso sem abandonar a pauta da greve, porque entendemos que lutar por direitos também é lutar por condições mínimas de vida, que o apoio de classe é indissociável da luta sindical. Durante esse tempo, ficou evidente que, mesmo com visões políticas distintas, conseguimos nos unir. O compromisso com a defesa do serviço público, com a educação e com a dignidade das pessoas foi o ponto de encontro. A greve seguiu firme, fortalecida pela ação concreta. A universidade pública se mostrou essencial, não só pelo espaço de ensino e pesquisa, mas como agente ativo da reconstrução social. Hoje, então, o nosso reconhecimento vai para cada TAI que esteve presente, a cada pessoa que se envolveu e que ajudou a criar soluções em meio ao caos. Hoje, então, a gente faz uma lembrança, né, desse período de greve, da greve solidária que a gente construiu. A gente tem uma confraternização com um mural de fotos. Ao final, quem quiser, a gente tentou englobar todo mundo possível que participou dessa greve. Quem quiser levar a foto que tem uma lembrança, pode levar, tá, essa foto. E é isso, pessoal. Convido todos para a gente confraternizar. Fazer um break. Isso. É bom, é bom.